Hudson na área, começando mais uma videoaula, fazendo correção de exercícios e também revisando o conteúdo. A nossa videoaula de hoje vai ter como tema corrente elétrica, voltagem elétrica e resistência elétrica. Então, a aula toda separadinha por tópicos, tá? Eu vou informar o tempo do vídeo que é referente a cada tópico para facilitar seus estudos depois, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos arrumar aqui a nossa tela bonitinha. Vamos iniciar, né? Pega sua lista aí, pega o seu caderno, não vamos perder tempo. A primeira sessão, intensidade da corrente elétrica, vai trabalhar com você essa fórmula aqui, que a intensidade da corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica que atravessa um condutor. Então, esse fluxo, né, essa intensidade I da corrente elétrica é igual à quantidade de carga Q dividido pelo intervalo de tempo. Essa carga tem que estar medida em coulombs e esse tempo tem que estar sendo medido em segundos. Você tem que estar manipulando essas unidades aí. Tá? Então, vamos ver na questão 1 o que vai acontecer. Pela seção transversal de um condutor, passam 120 coulombs, ou seja, a quantidade de carga, 120 coulombs de carga durante 1 minuto. 1 minuto é o tempo. Como eu já acabei de falar, esse tempo que está em minutos, nós temos que converter ele para segundos. Então, cada minuto tem 60 segundos. Então, aqui você vai colocar 60 segundos. Certo? Então, na hora de você manipular a fórmula, só quantidade, né? Intensidade da corrente vai ser qual é a corrente, né? Qual é o valor da corrente, você tem que calcular, não é isso? Em amperes. Então, quantidade de carga no intervalo de tempo, quantidade de carga 120 coulombs durante o tempo de 60 segundos. 120 dividido 60 dá exatamente 2. A razão coulomb por segundo é igual a o que a gente chama de ampere. Então, a intensidade dessa corrente é de 2 amperes. Tá bom? Essa é a questão 1. A questão 2 é um a mais, é um plus aí, uma curiosidade para você. Pelo seguinte, olha só o que acontece na questão 2. Qual é a grandeza medida pela unidade ampere-hora? A gente vê isso muito em medida de bateria de celular, vários manuais de aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, aparece essa unidade, ampere-hora. Aí eu presto atenção aqui, ampere é medida de intensidade de corrente, certo? E hora é uma medida de tempo, de intervalo de tempo. Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, que a intensidade da corrente é a razão da quantidade de carga pelo tempo, olha só o que vai acontecer. Se eu pegar, tá vendo esse tempo aqui que está aqui no denominador? Se eu passar ele aqui para o numerador, ó, passar ele para cá multiplicando, eu vou ter exatamente a corrente multiplicada pelo tempo. Isso vai ser igual à quantidade de carga. Então, como aqui tem uma medida de corrente e aqui você tem uma medida de tempo, só que não está em segundo, está em hora, a unidade, a grandeza que está sendo indicada por essa medida, ampere-hora, nada mais é do que carga elétrica. Essa é a resposta, né? Então, a resposta, qual é a grandeza? A grandeza é a quantidade de carga elétrica, ou carga elétrica. Entendeu? Então, eu vejo pela unidade ali, por unidade de produto de unidade de corrente, por unidade de tempo, então vai dar carga elétrica. Ah, Hudson, eu não teria essa sacada no momento de prova. Por isso que você está aqui assistindo a videoaula comigo, porque eu estou dando esse plus para você. Então, 3.
quanto passa de carga elétrica durante 5 minutos um condutor percorrido por uma corrente elétrica de 8 miliamperes. Então aqui nós temos que o tempo é de 5 minutos, e aí você já converte isso para segundo, multiplica por 60, então isso dá 300 segundos de tempo. Isso por que, Hudson? Porque a medida ampere depende do tempo sendo medida em segundos. Então você não pode trabalhar com unidades aí diferentes, você tem que fazer esse ajuste. E a intensidade da corrente I, 8,0 miliamperes, milha é um prefixo, lembra que nós falamos de sala de aula? Então isso aqui é a mesma coisa que 8, 1 mili é 10 elevado a menos 3 amperes. Então agora você vai pegar, a gente vai fazer o seguinte, ó, intensidade da corrente, quantidade de carga no tempo. A intensidade da corrente é esse valor 8,0 vezes 10 a menos 3, igual quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo, que vale 300 segundos. Esse 300 vai passar para cá multiplicando. Então isso aqui vai ficar 300 que multiplica 8 vezes 10 a menos 3. Isso é igual à quantidade de carga. Então essa quantidade de carga vai dar 300 vezes 8 é quanto? 8 vezes 3 é 24. 2. 2.400 multiplicado por esse 10 a menos 3, que eu não mexi nele ainda. Vou mexer nele agora. Ó, a vírgula do 2.400 não está aqui. Como esse expoente é negativo, eu vou andar 3 casas para a esquerda no 2.400. 1, 2, 3. Então a resposta final aqui vai dar 2,4, o que? Coulombs, que a unidade de medida de carga elétrica é o coulomb. Beleza? Então esse aí levou alguns detalhes aí, né? Não é isso? Então vamos lá. Então vamos continuar. Terminamos a primeira sessão da nossa lista de exercícios, vamos para a segunda. Nessa segunda sessão, eu quero trabalhar com você esse conceito aqui, né? Que a intensidade da corrente é a razão entre a voltagem que está submetida a um certo material, a voltagem dividido pela sua resistência, tá? Essa fórmula, ela tem uma maneira aí que geralmente o pessoal usa, que é colocar essa resistência multiplicando a corrente ali, fica assim, R vezes Z é igual a V, ou V é o produto da resistência pela corrente, tá? Tem uma frasezinha para ajudar você a memorizar essa fórmula, que é o quem vê ri. Quem vê da voltagem ri, R da resistência e I da intensidade da corrente. Então é uma maneira de a gente usar essa fórmula como uma associação com essa frase, né? Mas você pode decorar a da razão, sem problema. Então, por exemplo, na questão 4, assim, determine a voltagem necessária para que uma resistência de 12 ohms, essa ferradurazinha aí significa ohms, seja percorrida por uma corrente elétrica, né, de 0,5 amperes. Então, tá vendo que é uma questão bem direta. Eu te dou a medida da resistência, que vale 12 ohms, e a intensidade da corrente I vale 0,5 amperes. Então, quem vê, ri. Essa é a forma que a gente vai estar usando nessa sessão aí. V vai ser igual a resistência, que vale 12, vezes I, que vale 0,5. 12 vezes 0,5, você fazendo a conta vai encontrar exatamente 6.
6 o quê? Unidade de medida de voltagem. Então, a unidade de medida de voltagem, volts. Então, 6 volts, V maiúsculo. Então, a voltagem que está alimentando essa resistência é de 6 volts. Essa é a nossa questão 4. Vamos lá, essa sessão é rapidinha, é aplicação de fórmula direta, tá? Na questão 5, qual é o valor da corrente que passa numa resistência de 48 ohms ao ser ligada a uma bateria de 12 volts? Então aqui, eu decorei a frasezinha, professor. Quem vê, ri. Aí você pega aqui, o valor da voltagem vale 12, o valor da resistência vale 48 e a corrente é o que você quer saber. Qual é o valor da corrente, né? É o I. Ó, cuidado aqui, esse 48 que está aqui multiplicando, ele vai passar para cá, ó, dividindo, ó. Vai ser 12 dividido por 48, tá? 12 dividido por 48. Quando você dividir 12 por 48, divide por 12 aqui, para simplificar, 12 por 12 dá 1, 48 por 12 dá 4, isso é igual a I. 1 por 4 é o que? 0,25. Então a intensidade da corrente é de 0,25, o que? Amperes, medida de corrente elétrica. Tem que ter muita clareza nisso aí, hein? Corrente é medida em amperes, voltagem é medida em volts e a resistência em ohm, essa ferradurazinha aí, tá bom? Beleza? Tá comigo ainda? Espero que sim, né? Questão de número 6. O que significa dizer que um aparelho será ligado numa tomada de 110 volts? Isso é uma questão conceitual, se você entende a medida volts. Então, 110 volts significa 110 joules de energia para cada 1 coulomb de carga. É 110 joules por cada coulomb. Ou seja, cada 1 coulomb que quando o aparelho for ligado na tomada, cada 1 coulomb que passar pelo aparelho vai receber da tomada 110 joules de energia. É isso que significa. Ok? Então terminamos mais uma sessão. Vamos falar agora das leis de Ohm. As leis de Ohm. E eu tô ficando doidinho aqui, né? Na numeração aqui da lista, né? Aqui é a questão 7 agora. Faz tudo ao vivo, né? Conserta ao vivo. 8. E aqui vai ser a questão 9. Ao vivo, assim, gravado, né? Você entendeu, né? Muito bem. Então, agora a gente vai aqui para a questão 7, né? A questão 7 sobre leis de Ohm. O que dizem as duas leis de Ohm? Ohm foi um inglês que fez experimento nessa área de resistência elétrica e tal. Então, ele fez experimento com metais. E aí, ele mantendo os metais sob temperatura constante, ele verificou que conforme ia aumentando a voltagem, a corrente ia aumentando na mesma proporção. Então, por exemplo, ele ligava o material, um metal, a uma certa voltagem V. Aí ele media uma corrente I. Quando ele dobrava a voltagem, a corrente dobrava. Quando ele triplicava a voltagem, a corrente triplicava. Quando ele quadruplicava, a corrente quadruplicava. E aí ele verificou o seguinte: esse comportamento, quando você pega a fórmula quem vê ri, a razão da resistência, é a razão da voltagem pela corrente, essa razão ela é constante. Essa razão ela é constante. Ó, 3V sobre 3I, essa razão dá um valor constante, que eu estou simbolizando de CTE. Ou seja, em outras palavras, a resistência elétrica assume um valor constante
para metais sob temperatura constante, sem variar. Se a temperatura variar, a resistência varia, tá? Então, o gráfico, se você for expressar isso num gráfico da voltagem pela corrente, o gráfico ele vai ter esse comportamento linear aí, tá? Isso que eu estou falando é a primeira lei de Ohm. É a primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é que quando você trabalha com resistores, com condutores, melhor dizendo, de formato cilíndrico, como se fosse um fio, fosse um cano, tá? Os três fatores que vão influenciar na resistência elétrica desse condutor vai ser o comprimento dele, L, a área dele, ou seja, a grosso modo a grossura dele, a área, e o tipo de material que compõe o condutor, que vai ser dada por uma grandeza chamada resistividade. Esses três fatores serão simbolizados: o comprimento L, essa área A, e essa resistividade por esse P afrescalhado que eu fiz, que é a letra grega chamada Rho, tá bom? Então a resistência elétrica, dependendo desses três fatores, vai ser dada a partir dessa equação aqui. A resistência de um condutor cilíndrico vai ser o produto da sua resistividade Rho vezes o comprimento. São dois fatores que afetam diretamente a resistência. Quanto mais resistividade, mais resistência o condutor apresenta. Quanto maior o comprimento, maior vai ser também a sua resistência. Agora, a área vai afetar de maneira inversa. Quanto mais grosso for o condutor, menos resistência ele apresenta, que aí mais carga vai poder passar por ele. Então essa área está no denominador. Ou seja, isso aqui é a segunda lei de Ohm. Tá legal? Isso aqui é a segunda lei de Ohm. Tranquilo? Então é uma questão um pouco longa, porque eu, na verdade, acabei te explicando o conteúdo nessa questão 7, tá? A questão 8 tá assim: um fio de 0,50 metros de comprimento e 2,05 milímetros de diâmetro possui uma resistência de 0,0290 ohms. De qual material é mais provável que o fio seja composto? Essa questão 8, percebe? Ela está te dando comprimento do fio, está te dando o diâmetro dele, e aí com esse diâmetro você consegue achar qual é a área dele, e está te dando o valor da resistência. Para você achar o material que ele é feito, a gente vai ter que calcular a resistividade, né, do material desse fio. Ou seja, esse é um problema para a gente aplicar essa segunda lei de Ohm aí, tá? Então a gente vai pegar aqui a nossa área, vamos limpar ela, uma área limpa. Então essa questão 8, ela tem os seguintes dados. O comprimento do fio é 6,50 metros. Esse diâmetro é o seguinte: o fio ele tem uma área circular. Estou olhando o fio assim de frente, tá? Então a gente tem que calcular a área, tá, desse fio aí a partir do diâmetro. Então eu vou trabalhar com o seguinte: não tem esse diâmetro que é 2,05. A gente, para calcular a área de uma seção circular, lembra lá da geometria? É π vezes o raio ao quadrado. Então a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui. O valor de π, a gente vai usar aqui para esse exercício um valor aproximadamente de 3. Esse raio
eu vou pegar esse 2,05 e dividir por 2, que é metade do diâmetro, tá? Isso dá 1,025. Só que está em milímetros. Tem que converter isso para metro. Ó, 10 a menos 3 metros. Isso vai ser elevado ao quadrado. Então, essa área vai ser essa continha aí. Estou aqui com o calculador para agilizar a nossa conta. Eu vou pegar esse 1,025, eu vou elevar ao quadrado. Isso deu 1,050625, tá? Isso vezes o 3 que está fora. Aí já deu 3,151875. Esse 10 a menos 3 elevado ao quadrado, eu multiplico potência com potência. Dá 10 elevado a menos 6. O que? Metros quadrados. Essa é a medida da área. Uma área bem pequenininha, com vários algarismos depois desse 3 aí. Vamos carregar essa medida assim mesmo. Se é aluno de terceiro ano, você aguenta, né? Então vem comigo. O professor não acabou não? Só está começando, filho. Vamos lá. Aí você vem aqui, eu pego e faço o seguinte, ó. A resistência é o produto da resistividade vezes o comprimento sobre a área. A resistência é esse 0,0290. A resistividade é a nossa incógnita. Repete. O comprimento é esse valor aí, 6,50. E a área é esse valor doido aí, 3,151875 vezes 10 a menos 6. Caraca, professor, eu tô bolado. Não fica não, é assim mesmo. Ó, essa conta vai fazer assim, tem esse algarismo aqui, isso aqui vai passar para cá multiplicando, tá? Então, na prática, eu pego esse número aqui, esse 3, não sei o que, pego ele, multiplico por 0,0290, deu esse número aqui, 0,091. Tem um monte de número aqui, eu já vou começar a dar uma cortada aqui, vou colocar mais um 4 aqui. Esse 10 a menos 6, como eu não mexi nele ainda, eu vou repetir ele aqui. Não tem esse 6,5 aqui? Ele passa para cá dividindo. Isso vai ser igual a resistividade. Então você vai pegar agora, como conta final, vai pegar esse número e vai dividir por esse. Então isso aqui vai dar 0,0914 dividido por 6,5 deu 0,1406, tá bom, vezes 10 a menos 6. Geralmente, essa medida fica em notação científica. Notação científica, esse algarismo aqui tem que ficar entre 1 e 10. Para ficar entre 1 e 10, eu vou deslocar, ó, 2 casas para a direita. Então, isso vai fazer com que apareça o seguinte, 1,406. Como aqui eu estou dando 2 casas, isso vai mexer nesse expoente aqui. Vou fazer um pouco rápido aqui, tá? Senão o vídeo fica gigante. Vai virar 10 elevado a menos 8. Essa resistividade, a unidade aqui, pela toda a mexida que você fez, vai ficar ohm vezes metro, que é a unidade padrão para resistividade. Fazendo uma pesquisa, tá? Eu acho, se não me engano, é o... Deixa eu pegar aqui rapidinho agora, no meu celular. Vou pesquisar tabela de resistividade. Resistividade dos materiais. Ou seja, cada material tem a sua resistividade, tá?
esse valor aí, soltando aqui uma outra, a tabelinha melhor aqui. Esse valor aí, 1,4, a gente fez alguns arredondamentos aí, né? Vai ficar aproximadamente a prata. Aproximadamente a prata para essa unidade aí. Então, o material é a prata. Esse arredondamento brusco que eu acabei fazendo, isso afetou no resultado. Então, é normal que devo ter... porque a da prata, o valor que eu pesquisei aqui é 1,6, que é o mais próximo. Tá ok? E, finalmente, a questão... Essa outra foi mais, né, chatinha. A 9... A questão 9 tem esse gráfico aí. Dois condutores metálicos 1 e 2, de materiais diferentes, mas com as mesmas dimensões geométricas. Apresenta o comportamento ilustrado na figura, quando sujeito a tensões crescentes. Sendo ρ1 e ρ2 as suas respectivas resistividades, determine a relação ρ1 sobre ρ2. Então a gente tem o que fazer aí. Na questão 9, ρ1 e ρ2 é o seguinte: quando ele fala que é a mesma dimensão, a resistência 1 vai ser a resistividade 1 vezes o comprimento sobre a área. E a resistência 2 vai ser o produto da resistividade do material 2 vezes o comprimento sobre a área. Como ele fala que são de mesmas dimensões, quando você dividir uma relação pela outra, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vou pegar um vermelho para chamar a sua atenção. Vai ser a resistência 1 pela resistência 2 igual. Esse L daqui vai cortar com esse L daqui, esse A daqui corta com esse A daqui, e aqui vai ficar ρ1 sobre ρ2. Então, na verdade, para você responder a questão, a gente vai dividir a resistência do material 1 pela resistência do material 2. A resistência do material 1, você vai olhar aqui o seguinte: para calcular a resistência, você divide a voltagem pela corrente. Então, do material 1, você vai focar a sua atenção na linha azul. A linha azul, quando a voltagem vale 2, a corrente vale quanto? 0,2. 2 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 20 por 2, que dá 10 ohms, né? E a resistência 2, você vai focar a sua atenção na linha vermelha do gráfico. Deixa eu voltar aqui para o vermelho. Ó, você vai pegar a voltagem e dividir pela corrente olhando para a linha vermelha. Ó, quando a voltagem vale 8, a corrente vale quanto? 0,4. Isso aqui é a mesma coisa que você dividir o quê? 80 por 4, que dá quanto? 20. Como é para dividir a razão das resistividades é igual a razão das resistências, você vai dividir a resistência 1, que vale 10, pela resistência 2, que vale 20. Essa razão vai dar, olha, 1 sobre 2. Ufa! Larga essa caneta para parar de escrever. Terminamos o vídeo. Foi denso? Foi. Mas estudar é assim mesmo. Estudar dá trabalho, mas compensa. Eu falo para você que compensa, porque compensa de verdade. Tá bom? Obrigado por me aguentar até esse momento. E eu espero que você tenha aproveitado bastante esse vídeo. Um abraço, até a próxima.